Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Sabe aquela sensação que você tem, assim, quando tem uma grande catástrofe, que você sente assim, nossa, por mais que a gente esteja cercado de recursos tecnológicos, de IA e qualquer outra coisa, quando a natureza quer regaçar, ela regaça mesmo? Pois bem, esse documentário Tornado, Joplin em Ruínas, dá essa sensação e de forma, assim, muito esmagadora, porque boa parte das cenas que a gente vê foram gravadas foram recolhidas, né, imagens das próprios habitantes da cidade, que foi destruída por um twister no ano de 2011, bem numa época em que eles já tinham uma profecia lá de que o mundo ia acabar, e também bem naquela época da previsão dos maias, lembra que o mundo acabaria em 2012, rolou filme, então tem toda uma coisa, um contexto que é até dito no filme, poderia ter sido um pouco mais, mas não estou reclamando disso não, tá? Para a gente entender como que aquilo, além do mais óbvio, né, que é assim a pequenez, a impotência e um monte de gente que morreu, e tal, isso também afetou a psique daquelas pessoas. Só que antes de falar um bocadinho mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A pessoa que fez o documentário acabou pegando um recorte, né? Seria um grupo de adolescentes, de alunos de ensino médio, que estavam se formando. E aí eles, inclusive, tinham aquela coisa mesmo de aproveitar, vamos dizer assim, o tema do fim do mundo. Mal sabiam eles, né, que uma catástrofe que, enquanto durou, certamente pareceu o fim do mundo, e foi o fim do mundo para quem morreu, pelo menos o fim deste mundo, e também o fim de um mundo, porque duvido, né, de qualquer forma, porque duvido que depois disso as pessoas todas continuaram sendo as mesmas. E aí é que tá, o documentário também mostra isso, porque ele seleciona algumas daquelas pessoas de dentro da cidade com alguns problemas que até extrapolam, né, a questão do tornado. Por exemplo, um garoto que é gay em uma cidade altamente conservadora, religiosa, lá nos termos em que eles mesmos dizem no documentário, tá? Um outro que contraiu uma doença assim horrível, parece coisa de horror corporal. Dariam documentários à parte, várias daquelas histórias. E até coisa de, por exemplo, um garoto de fora, né? Porque é aí que tem também uma outra coisa desse documentário. Você tem as partes horríveis, né, das pessoas gritando, tá, durante as imagens que são recolhidas, mas você tem uma história também de esperança, de reconstrução e até aquela, sabe aquela história de você ter alguma oportunidade, alguma coisa dentro da catástrofe, né? Tem um garoto que era sempre assim fanático por meteorologia, pois ele foi para aquela cidade, garoto mesmo, adolescentezinho e tal. Ele foi para aquela cidade bem na véspera de acontecer isso, e aí vocês vão ver o que aconteceu com ele, se vocês forem assistir ao documentário. Eu vou dar um spoiler, não é coisa ruim não que aconteceu com ele, né? Mas assim, esse caso aí, esse tornado deixou assim, sei lá, mais de 150 mortos, né? E aí você vê um monte de repórter chorando, enfim, é uma experiência bem imersiva mesmo, dentro do que é uma catástrofe, e pegando, né, as pessoas de forma real. Não é um filme catástrofe. Isso aí é uma catástrofe, foi uma catástrofe de verdade, né? A gente sabe que tem cenas ali que são recomposição, né? Reenactments, mas muitas, a maioria das cenas aparentemente foram tiradas dos celulares, pessoas que gravaram ali na época e depois você vê a destruição, porque eles pegaram também coisa de jornais, né, telejornais, por isso que eu falei, repórter chorando. Mas tem toda uma história também, né, subjacente a isso, como eu já indiquei aqui, de resiliência, de resistência, porque afinal de contas, depois a cidade tinha que ser reconstruída, né? E Joplin existe até hoje. É um documentário assim bem impactante. Tchau.